do lado feminino, do lado intuitivo, do lado não racional do ser, que é o lado que começa... O lado feminino, né? Aí, por quê? Por que a teoria ela é importante, né? Um indivíduo, se ele tem o contato com a teoria, por exemplo, as teorias feministas, né? A compreensão do que de que o feminino ele não diz respeito às questões biológicas dos indivíduos, comportamentos e tudo mais, ele não repetiria essa atrocidade, né? Essa coisa. É aí onde está o problema, né? É aí. Aparecer agora e que eu tenho a impressão, tenho a intuição de que vai se tornar preponderante. Na cabeça de Eduardo Marinho, as pessoas só têm duas escolhas: a racionalidade ou um lado mais intuitivo e humano, um lado mais feminino. Como se a própria racionalidade não fosse humana e como se ela fosse uma capacidade exclusivamente masculina. A universidade ensina teorias. A periferia ensina vivências. A razão é masculina e o emocional é feminino. Só voltar aqui para vocês. A universidade ensina teorias. A periferia ensina vivências. A universidade ensina teoria, né? A sociedade ensina vivências. Como se os indivíduos que não estivessem dentro da sociedade não tivessem também uma vivência, né? Principalmente os pobres, né? E como se uma coisa fosse, né, anular-se a outra. Sabedoria é outra coisa. O saber é uma coisa que facilmente gera arrogância. A sabedoria tem a humildade intrínseca. As pessoas que são mais racionais são frias e arrogantes porque elas buscam conhecimento e fogem da realidade. As pessoas mais intuitivas conhecem a vida como ela é e não precisam de bens materiais, já que eles estão em um processo de evolução interna. E é nesse processo de uma evolução interna, espiritual, que necessita de um sofrimento da vida como ela é de verdade, que você desenvolve a sabedoria. Mas o que de fato é a sabedoria? A sabedoria é a coisa mais repugnante que existe. É ela que legitima o conformismo, já que qualquer coisa pode ser sabedoria. Qualquer coisa. Por exemplo, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A forma com que você trata um garçom revela quem você é. Briga de... Até porque, gente, a sabedoria ela não é a mesma coisa que a experiência, né? E talvez seria melhor ele trazer a experiência do que a sabedoria, porque a sabedoria para um pode ser para uns e pode não ser para outros, uma sabedoria, né? Como esses ditados populares que o Felipe está reproduzindo aí. De marido e mulher, ninguém mete a colher. Até rimou, mano. O que são essas frases, se não provérbios de uma sabedoria popular? A sabedoria justifica qualquer coisa e não serve pra nada, além do puro conformismo. Demorou? E as coisas só começam a ficar mais nojentas quando Eduardo Marinho começa a romantizar a pobreza, como se fosse bonito e edificante passar fome, não ter dinheiro pra ir pro hospital e assim por diante. Quando eu fui morador de rua, eu me sentia privilegiado. E quando as pessoas me olhavam, a expressão era de desolado. Meu Deus, o que aconteceu com você? Nós temos muitos privilegiados hoje, né, no Brasil. Graças a Bolsonaro, nós temos muitos privilegiados hoje no Brasil. E eu tentava mostrar que eu estava bem pra caramba, feliz pra caramba, aprendendo um monte, que não me incomodava em nada aquilo. Quando a pessoa percebia que eu estava contente, ela se incomodava. Por quê? Porque racionalmente, para ela eu estava num estado deplorável. Mas quando ela via minha felicidade, minha alegria, meu encanto na vida, a intuição dela se manifestava. Peraí, tudo o que eu acredito está errado. É como se fuder e ser privado dos seus direitos mais básicos desenvolvesse em você um conhecimento quase invisível, que só pode ser captado pela própria sensibilidade de se fuder. Todo esse discurso acaba tendo como resultado real a própria afirmação da estrutura da pobreza e da opressão social. Você não muda nada, você só aceita a pobreza e acha isso bonito, maluco. Acabou. Mas e o conhecimento, Gasper? O que é o conhecimento? O conhecimento é tudo aquilo que a academia elitista acaba criando para analisar criticamente a sociedade. Exatamente essa busca angustiante pela verdade que precisa definir o real em estruturas. E esse conhecimento vai desde você conseguir sequenciar um genoma de um vírus para criar uma vacina, até você conseguir definir se o nazismo é de esquerda ou é de direita. Nada disso é relativo ou nasceu de uma reflexão interna e iluminada, cara. A sabedoria da vivência. Eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Segundo Marinho, ele tem as suas
análises, todas as análises que ele faz vêm da cabeça dele, em um sono profundo que ele tem, e chegam as informações, né, a partir da sua vivência e desses sonos profundos, e ele tira as ideias da cabeça dele. Gente, isso, olha como a gente está preso a um passado, né? Porque isso é uma análise que era feita no século XIX, no século, inclusive que o próprio Marx se contrapôs, né, com o materialismo histórico dialético a esse tipo de ideia, de que as coisas saem da nossa cabeça. Não, o que é que Marx vai dizer, né? É que existe antes a materialidade, o concreto, as coisas não acontecem porque está aqui dentro da nossa cabeça. E aí tem um exemplo que eu acho foda, muito foda, que é do professor José Paulo Neto. O professor José Paulo Neto é um dos mais conhecidos marxistas brasileiros vivos, né? Um dos maiores, né? E José Paulo Neto diz o seguinte: você acredita que as coisas saem de sua cabeça, né? Que o mundo é o que você imagina, né? Então você faz o seguinte: você sai na rua de sua casa, vai atravessar a rua e espere um ônibus vir e passar por cima de você, né? Aí você depois reflete, né? Se é a matéria que vem primeiro, é mais importante a materialidade do mundo que você vive ou as ideias que estão em sua cabeça. De você chegar ali na frente do ônibus e pensar: não vou ser atropelado, eu não vou morrer se eu for atropelado, né? Então, isso era uma visão idealista. É o que se chama de idealista, quando você coloca que as ideias são mais importantes, né, vem primeiro do que a materialidade. E é o contrário, na verdade, né? Então, por muito tempo se pensou isso, séculos e séculos de pensamento sobre a questão idealista, né? E é o que se reproduz muito nos dias de hoje, e as pessoas absorvem muito